Estamos nas últimas horas, antes do início do cenário de extinção. Netanyahu vira o jogo contra todos. Ele ignora completamente esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã e dá ordens diretas ao exército para se preparar para uma guerra total contra o Irã sem o respaldo de Washington. Será que ele realmente vai fazer isso? E embarca nessa aventura? Hoje vou revelar para vocês por que os Estados Unidos reconheceram oficialmente esse desgaste militar e qual foi a armadilha que o Irã preparou para Netanyahu no Estreito de Hormuz, que vai mudar o mapa de poder na região para sempre. Temos detalhes muito importantes hoje, mas depois deste intervalo, fiquem com a gente. Prezados espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desdobramentos deste grande conflito global que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. E como ficou claro nas primeiras horas após a assinatura deste acordo, ele não vai acabar e continuará assim. Ou seja, entre idas e vindas até que a guerra volte novamente, e essa guerra, se voltar, não será de forma alguma uma guerra comum desta vez. Então, caros espectadores, para começar, foi cancelada essa reunião que estava marcada para hoje na Suíça entre o representante dos Estados Unidos e o Irã, onde estava previsto que haveria uma reunião e que o memorando de entendimento composto por 14 cláusulas seria assinado de forma presencial e não apenas eletronicamente, como foi feito. E o motivo, caros espectadores, são essas provocações com as quais Israel tenta violar o cessar-fogo e frustrar esse último acordo. Israel está atacando o Líbano novamente e, mais do que isso, hoje também está planejando lançar ataques contra o Irã. A situação é muito grave, tudo pode acabar a qualquer momento. E hoje, em um único momento, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense deu ordens ao exército para se preparar para um possível ataque contra o Irã. Não apenas contra o Líbano, mas contra o Irã. Esse é um plano talvez já esperado, porque, como todos sabem, Netanyahu não pode continuar sem uma guerra. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele nunca poderia aceitar isso. O acordo que foi feito entre o Irã e os Estados Unidos, no qual os Estados Unidos reconhecem, significa claramente para todos a vitória do Irã nesta guerra, o que francamente representa uma humilhação para Israel e uma humilhação para o primeiro-ministro Netanyahu. Mas, caros telespectadores, essa provocação israelense causou uma grande ira do lado americano. Tanto que hoje o vice-presidente americano J.D. Vance veio a público para dizer isso abertamente. E novamente, se não fosse a ajuda fornecida pelos Estados Unidos, ou seja, apoio militar, político e assim por diante, o Irã já teria arrasado todas essas cidades israelenses. Isso nos leva exatamente ao que eu disse no episódio passado. As coisas podem evoluir rapidamente e podemos ver outra guerra na região, mas desta vez será apenas entre Irã e Israel, sem nenhum apoio imediato e sem qualquer intervenção dos Estados Unidos. Isso será então o começo, o início do cenário do colapso. O importante são esses desenvolvimentos de hoje, essas provocações israelenses que fizeram com que os representantes do Irã adiassem sua visita à Suíça, onde era esperado que esse acordo fosse assinado novamente de forma efetiva, como eu disse. Aouz Eletroni, ministro das Relações Exteriores do Paquistão, o país mediador nessas negociações, anunciou oficialmente o cancelamento dessa reunião que aconteceria na cidade de Genebra, na Suíça. Então prestem bastante atenção que no momento em que o Irã colocava uma condição fundamental nesse acordo, que era a suspensão da guerra e dos ataques ao Líbano. E hoje, Israel diz que vai atacar o Irã sozinha, de forma independente, e dá ordens ao exército israelense para se preparar para isso. A rede americana CNN disse isso, certo?
Segundo um diplomata, ela disse que os iranianos pediram o fim desses ataques contínuos no Líbano, de acordo com os termos desse acordo assinado, e que os mediadores agora estão tentando ao máximo resolver essa questão. Mas claro, sem nenhum resultado, porque Israel, para ser franco, não concorda de forma alguma com esse memorando de entendimento, quer que fracasse, quer pôr fim a esse acordo que tinha esse significado. E começamos a entrar, ou na verdade já começamos a entrar, em uma nova fase do conflito. Uma fase que vai mostrar ao mundo inteiro quem controla quem. Será que realmente os Estados Unidos e o presidente americano é quem controla as coisas na região do Oriente Médio? E que esse país, ou essa entidade, é apenas um filho dos Estados Unidos? Ou será que Netanyahu e Israel é que decidem, que controlam até mesmo as decisões do presidente americano? Prestem bastante atenção. Hoje, Israel está fervendo internamente. O cenário interno de Israel está em ebulição, com críticas dirigidas a Trump e aos Estados Unidos. Eles começaram a atacar Trump e atacar os Estados Unidos com força depois que assinaram esse acordo. Por isso, J.D. Vance, vice de Trump, saiu para defender os Estados Unidos e defender Trump. Ele disse que, se não fosse pelos Estados Unidos, Israel estaria totalmente destruída. E disse que Trump é o único chefe de Estado no mundo que ainda tem uma posição positiva em relação a Israel. Ou seja, ele admite que essa entidade se tornou rejeitada mundialmente por todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único país que ainda coopera e apoia essa entidade. J.D. Vance fez outras confissões muito importantes. Nesse pronunciamento, ele disse que durante essa última guerra, os Estados Unidos, com o dinheiro do povo americano, financiou, ele disse, 66% das armas usadas por Israel. Ou seja, ele deu, talvez seja um número real, ele forneceu informações que eram, digamos, dos bastidores, dos segredos que existiam nessa guerra. 66% dos mísseis interceptadores usados nesta guerra contra os foguetes guiados, ou seja, contra Israel, eram mísseis americanos. Isso nos aproxima muito de entender o tamanho das perdas dos Estados Unidos ou o nível desse desgaste que os Estados Unidos sofreram e continuam sofrendo. O estoque americano de mísseis, munições, armas e assim por diante. J.D. Vance também admitiu que o objetivo desse acordo e da suspensão da guerra é justamente recuperar o estoque americano de armas e munições ao nível que estava antes do início dessa guerra. Isso é uma admissão clara, ou seja, que os Estados Unidos realmente sofreram um grande esgotamento a ponto de sentirem que há um grande perigo os ameaçando caso essa guerra continue por mais alguns dias ou caso os Estados Unidos entrem em outro conflito militar. E é também uma admissão de que talvez, depois de recuperar esse estoque novamente, talvez os Estados Unidos voltem à guerra mais uma vez. J.D. Vance também admitiu que os Estados Unidos também não querem que esse porta-aviões permaneça lá naquela região. Ou seja, se o Irã impôs como condição básica neste acordo a retirada das forças americanas da região, ele admitiu que até mesmo os Estados Unidos realmente querem isso, querem retirar esse porta-aviões de lá. Isso também levanta muitas perguntas. Por quê? Por que eles querem isso? É porque ela realmente sofreu danos e precisa de reparos, ou porque passou a ser mais ameaçada devido ao avanço dos mísseis iranianos que vimos recentemente? Ou seja, não há mais razão para ela permanecer na região, caso contrário, pode acabar afundando a qualquer momento por um dos mísseis iranianos. Ou existe outro motivo? O importante é que ele admitiu que os Estados Unidos não querem que esses porta-aviões permaneçam lá na região perto do Irã, porque as coisas realmente ficaram muito complicadas para os americanos. E isso realmente nos aproxima do cenário que apresentei para vocês no episódio anterior. A novidade de hoje também foi que houve uma reação chinesa
Desta vez, uma resposta chinesa a essa truculência israelense. Ou em relação a essa obstrução que Israel está fazendo agora. Em uma tentativa de romper esse memorando de entendimento, o ministro das Relações Exteriores da China fez um alerta a Israel, dizendo que esta fase exige das partes envolvidas, ou seja, inclusive Israel, que se esforce mais para apoiar esse acordo assinado e não o contrário, não para romper esse acordo ou para anular esse acordo. A China afirmou que sua relação com o Irã tem um caráter ou dimensão estratégica e que o Irã é um parceiro estratégico abrangente de longo prazo e que está comprometida em aprofundar essa parceria. E essa declaração desmente alguns boatos recentes que sugeriam que a relação entre a China e o Irã não era mais como antes, que havia tensão ou que a China teria abandonado o Irã ou algo do tipo. O ministro das Relações Exteriores da China negou isso. Tudo isso foi esclarecido por essa declaração, na qual ele confirmou a força e a solidez da parceria que une seu país ao Irã, sendo uma mensagem que veio em um momento muito oportuno. Ou seja, para reforçar ainda mais essa vitória alcançada pelo Irã, não apenas no nível militar, mas também no nível diplomático. Houve uma declaração do ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, que disse que esse acordo assinado entrega o Estreito de Hormuz ao Irã, ou seja, dá ao Irã o direito de controlar esse estreito como quiser. E isso é uma verdade clara, porque se lermos um dos artigos desse acordo que fala sobre o Estreito de Hormuz, veremos que obriga claramente o Irã a abrir o Estreito de Hormuz sem impor taxas. Mas por apenas 60 dias, isso está escrito, registrado em uma das cláusulas. Esse acordo é só por 60 dias, ou seja, durante todo o período dessas negociações, que vão durar apenas esse período. Isso indica claramente que, após 60 dias, o Irã, em parceria com o Sultanato de Omã, terá criado a nova lei que será imposta no Estreito de Hormuz e que certamente imporá taxas sobre os navios. Até mesmo o presidente americano Trump talvez esteja aproveitando essa cláusula, mas a cláusula é realmente estranha. Em suas declarações recentes, ele disse que o acordo garante a abertura total do Estreito de Hormuz sem a imposição de taxas. Mas ele não diz que isso é só por 2 meses, não diz que isso é só pelos próximos 60 dias. Isso é para que todos saibam, ou seja, é o melhor acordo. Quero dizer, poderia ter sido para o Trump. O Trump, como todos acompanharam, ou seja, 2 meses. E ele está tentando obter qualquer concessão do Irã sobre esses pontos, mas sem nenhum resultado, fez tentativas militares, fez tentativas diplomáticas e sem sucesso. No final, foi ele quem cedeu às condições do Irã. Então isso é apenas parte das vitórias iranianas que ficaram totalmente claras neste acordo. Há uma declaração do enviado especial dos Estados Unidos para os assuntos do Oriente Médio, o embaixador David Hill. Ele disse algo muito importante. Ele disse que os próximos 60 dias, nos quais haverá negociações sobre o programa nuclear iraniano, não são de forma alguma suficientes para chegar a um resultado. E isso também é um fato. Prestem bastante atenção que chegar a esse memorando de entendimento que foi assinado levou mais de 60 dias de discussões e negociações. Então, como pode haver um acordo sobre o programa nuclear iraniano? Quero dizer, essas são as negociações mais complexas, os dossiês mais complicados nessas negociações. Que isso aconteça em apenas 60 dias, com certeza significa que após 60 dias, o período de negociações será estendido por mais algumas semanas ou meses. Enquanto isso, o Irã já terá se beneficiado bastante. Quero dizer, com esse memorando de entendimento, e já terá começado a impor taxas sobre a passagem dos navios mencionados, porque esse prazo de 60 dias já terá terminado. Mas claro, estamos falando de um cenário em que essa trégua continua. E isso talvez tenha se tornado impossível hoje por causa dessas provocações israelenses. A guerra contra o Líbano não parou até agora. Ainda há bombardeios, ainda há operações militares israelenses no Líbano. Mesmo quando às vezes saem declarações dizendo que foi feito um acordo e que os ataques ao Líbano vão parar, e assim por diante, poucas horas depois, vemos uma escalada no Líbano.
As coisas talvez evoluam para uma guerra entre o Irã e Israel, pois Trump, desta vez, não poderá entrar nessa guerra. Ou seja, se isso acontecer, Trump não poderá entrar nessa guerra. Em defesa dos interesses de Israel e destruindo os interesses americanos na região. Como disse no episódio passado, agora há uma interseção de interesses entre Estados Unidos e Israel. E, portanto, veremos, quero dizer, haverá outra guerra diferente desta vez, se começar, quero dizer, entre o Irã e Israel. E talvez seja realmente o começo do cenário do fim. Mas veremos como as coisas vão se desenvolver, quero dizer, nas próximas horas. Será que Netanyahu vai continuar com essa escalada? Como será a reação do Irã? Como será a reação de Trump também? Todos esses são eventos que vamos acompanhar, quero dizer, nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!